Então, continuando aqui, nosso segundo bloco. Hoje a gente não terá o terceiro bloco. Começamos um pouco depois do horário, gastamos um tempo também de oração um pouco maior. Então, hoje a gente vai ter esses dois blocos aqui, a nossa quinta aula. Então, continuando aqui a quinta regra, eu queria só ler algumas porções aqui com você. Olha lá. Com passagens paralelas, entendemos aqui as que fazem referência uma à outra, que tenham entre si alguma relação ou tratem de um modo ou outro de um mesmo assunto. 2. Não só é preciso apelar para tais paralelos a fim de aclarar determinadas passagens obscuras, mas, ao tratar-se de adquirir conhecimento bíblico exatos quanto a doutrinas e práticas cristãs. Vamos lá. Existem certas passagens que elas tocam no assunto, como eu citei Gênesis 3,15. E lendo num primeiro momento, a gente não vê nada. Então, quando eu uso do recursos de paralelismos, aquele texto obscuro, ele recebe luz. Continuando o texto. Porque, como já dissemos, uma doutrina que pretende ser bíblica não pode ser considerada no todo como tal, sem resumir e expressar com fidelidade tudo que se estabelece e excetua a Bíblia em suas diferentes partes em relação ao particular. Se sempre se houvesse tido isso presente, não se propagariam hoje tantos erros com a pretensão de serem doutrinas bíblicas. O autor aqui, do livro, ele está dizendo o seguinte, olha, se a gente usasse esses recursos, não teria tantas besteiras, né? Nesse estudo importante, convém observar que há paralelo de palavras, paralelo de ideias e paralelo de ensinos gerais. E aqui a gente vai voltar agora para o slide. Vamos lá. Paralelos de palavras. Deixa eu mudar o slide. Tudo bem até aí, meu irmão? Tudo bem, pastor. Tudo bem. Tranquilo, né? Tranquilo. Agora você vai ler um pouco para nós o slide. Então, um segundo. Pode ler. Primeiro de palavras. Quando o conjunto da frase ou do contexto não bastam para explicar uma palavra duvidosa, procura-se às vezes adquirir seu verdadeiro significado consultando outros textos em que ela ocorre. Por exemplo, né? Gálatas 3:27. Ok. Que diz... E Cristo vos revestistes, né? Gálatas. Ou seja, né? O texto que está ensinando para que a gente se revista de Cristo. Quando nós lemos isoladamente esse texto, e lembrando que Paulo aqui, quando ele se comunica, ele está usando de hebraísmos, ou seja, de uma figura de linguagem comum para aqueles dias, mas que não é comum para nós. Filho, se reveste de sabedoria. Ah, tá, mãe, onde está a capa da sabedoria? Filho, se reveste de poder. Tá bom, mãe, dá a capa do super-homem, dá o martelo do Thor, entendeu? Né? Revestistes de Cristo. Ué, o que ele quer dizer com isso? Aí precisamos analisar as passagens. Vamos ver Romanos 13, 13 e 14. E aí começa a ficar mais claro as ideias. Aqui, o autor do slide diz, analisando as passagens de Romanos e Colossenses, que a gente vai ler, iremos verificar que este revestimento significa uma nova vida, novas atitudes. Não é uma vestimenta literal, mas adornos espirituais. Agora, deixa eu fazer uma observação aqui. Existe alguma religião no mundo, atualmente, que ensina que precisamos usar roupas para nos santificar? O que você acha?
roupas sagradas? Acabei mutando aqui. Eu acredito que existem sim, pastor. Você conhece alguma? Que para usar roupa para consagrar? Que usa uma roupa para... Seria como um mandamento por parte da religião, porque quando você usa aquelas roupas, você está se purificando, você pertence àquela religião. Segundo os códigos e as profecias dos profetas daquela igreja, ou daquela seita, no caso, faz parte... Hã? O próprio catolicismo usa, outras religiões também usam, né, roupas consideradas sagradas. Todas as religiões vão ter as vestimentas sagradas para os sacerdotes. Sim. Mas e para os membros, como um mandamento? O próprio, eu ia falar o islamismo. Então, mas assim, dentro dos nossos quintais e arraiais, que está mais voltado para ali, que saiu da Bíblia, que saiu de igrejas evangélicas, existem Sim. os mormons. É verdade, professor. Quando você for estudar religiões comparadas, ou como nos meus dias chamávamos de seitas e heresias, nós temos a religião dos mormons. Eles têm realmente... Sabe aquela ideia americana de usar uma camisa branca por baixo? Sim. Samba canção branco? Sim. Aquilo não é só tradição americana, porque não, você não sua. Aquilo é vestimenta de mormon. As mulheres mormons, elas vestem também quase como uma camisola por baixo, porque tudo aquilo faz parte do kit de consagração e de piedade que o mormon tem que ter na vida. O mormon, ele precisa ter isso porque, segundo os livros, não apenas a Bíblia, porque o mormon, ele tem a Bíblia e ele tem, eu tenho aqui, os livros dos mormons, que são os profetas que profetizaram com Joseph Smith e outros que são os livros que eles usam, e nesses livros eles têm essas tradições. Faz parte. Como, por exemplo, o filho do mormon também, ele precisa ter uma experiência de fazer evangelismo, para viajar, para pregar o evangelho, mesmo que ele não seja tão piedoso. Ele precisa fazer, e isso faz parte do ID. Então, todo filho de mormon vai e tal. Então, você vê, eles têm certos dogmas, que quando a gente vai ler a Bíblia, não está na Bíblia. Eu não tinha ciência não dessas coisas. Você, quando estudar religiões comparadas, você vai aprender isso. Agora, dentro da tradição judaica, havia os sacerdotes com vestimentas sagradas. Sim. Dentro do profetismo do Velho Testamento e até do Novo Testamento, a gente vê João Batista com pele de camelo. Então, geralmente o profeta ele usava uma roupa mais rústica, peles de animais. Já os sacerdotes usavam uma roupa mais bela, porque era um diferencial. E aí, nas religiões, vão ter as suas vestes. Por exemplo, nós, como protestantes, não temos vestes sacerdotais ou clericais. Alguns têm o colarinho clerical, outros vão ter batina. E, se você for olhar como uma tradição, nenhum problema. Até mesmo para o católico, a batina, não vejo problema. O problema é quando você atribui a ela que aquela roupa tem um poder, aí todo problema. Podem ver que Jesus, a gente não nota em Jesus que ele tinha vestes sacerdotais, nem nele, nem nos apóstolos. Mas possivelmente Jesus, se ele fosse ter algum tipo de roupa, ele iria se assemelhar a um misto entre profeta e sacerdote, mas a Bíblia não faz nenhuma menção, nem para ele, nem para os apóstolos. Podem ver que Pedro é conhecido pelo dialeto. Você é galileu. Basta você comer está comendo com baiano, você sabe que é baiano. Você sabe que é pernambucano. Você sabe que é carioca. Verdade. Não precisa ele não precisa estar de bermuda e queimadão do sol. Você ouviu o som pelo telefone, ouviu o áudio, você fala, é carioca, é do sul, fala cantando. Tem sotaque. Sotaque. Então, Pedro foi conhecido pelo sotaque. Foi conhecido pelas roupas. Jesus não morre de roupa. Jesus morre, inclusive, com o mínimo de roupa. Mas para aqueles que querem usar certas roupas para distinguir, nenhum problema. O problema é quando você atribui àquela roupa um poder. Aí todo problema.
Até por quê? Porque os sacerdotes tinham roupas que era da velha aliança, não da nova aliança. Então, agora, voltando ao que nós estamos lendo aqui, revestivos de Cristo, o que era? Fica meio confuso. Pode ver que se nós não usarmos aqui do paralelo de palavras, pode dar interpretações das mais variadas. Você já deve ter ouvido, por exemplo, pessoas pregando que é pecado usar batom. E qual é a base bíblica para isso? Você sabe ou não? Não tem, né? Não, tem uma base que eles sustentam. Não que seja certo. Para usar batom? É para negar o batom. Ah, As maquiagens. Porque havia uma rainha de Israel que era maligna e que se maquiava. talvez a própria Jezabel. Exatamente. Ela era maquiada. Agora eu te digo, não era uma exclusividade de Jezabel. Não era a maquiagem que levava ela a ser maligna, era o coração dela. Sim, claro. Quando Deus fala para Jerusalém e para Israel, Deus dá dois nomes de duas mulheres e os chama. E Deus se comunica com Jerusalém e com Israel, chamando elas de duas mulheres e esposas, e Deus as adorna, Deus as enfeita, mas elas se prostituem com outros homens, e Deus, então, fala a Israel e a Jerusalém como se fosse um marido traído. Está nos profetas. E pode ver que há pendentes. Então, pendentes não é coisa de Jezabel. Pendente é coisa de mulher. É coisa de príncipe. O fato de Esaú, ou melhor, de Absalão, ter pendentes de ouro no cabelo e morrer porque ficou pendurado numa árvore e Joabe o mata, o fato dele ser vaidoso, ele era príncipe. Um príncipe tinha pendentes, tinha colares, tinha uma roupa diferenciada. Então, nota, nós usamos artifícios errados para explicar coisas erradas. E quando a gente lê o texto, em nenhuma vez Deus está condenando Jezabel porque ela usou batom. Deus está condenando ela porque ela era uma diaba. É. Ela era uma diaba. Ela era uma satanás de saia. Né? Verdade. Então é interessante, você vê, quando a gente pega um texto que ele é ali obscuro, a gente precisa do quê? Paralelo de palavras. Paralelo de palavras. Né? Tranquilo? Tudo bem até aí, meu irmão? Ô, pastor, as referências sobre Jezabel normalmente é sobre. Tem uma fala lá em Apocalipse sobre a cama, que ela morreria. Meio que uma ilustração sobre a cama, fazendo uma referência sobre prostituição. Mas, assim, nos textos do Velho Testamento, ela é mais indicada como que matava os profetas e tal, influenciava Acabe de uma maneira maligna. Então, a gente vai já chegar em paralelos de palavras, aliás, paralelos de ensinos gerais e paralelos de ideias. Olha que interessante. No Velho Testamento, o adultério não era somente o adultério físico. Existia o adultério espiritual. Sim. Quando alguém adorava um outro ídolo, ele estava adulterando com o amado da sua alma. Infidelidade. Contra, né, no caso, contra ele. Entendeu? Então, muitas vezes, a correspondência bíblica vai dar essa ideia, fazendo essa denúncia dessa forma. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque, de fato, tem vezes que a gente vai ler e fala, mas Jezabel, ela foi uma diaba, mas ela não foi uma prostituta. Ela não foi uma prostituta, mas ela foi uma pessoa que praticou a prostituição espiritual. Por quê? Porque ela impôs o culto a outros deuses, sabendo que Deus não queria, e ela mesmo assim foi avante, matando os profetas e perseguindo aqueles que falavam contra ela. Pode ver que Acabe era um banana nas mãos de Jezabel. Quem reinava Israel ali era Jezabel, não era Acabe. Acabe era um banana.
Interessante, né? Interessante. Então, agora, Romanos 13, 13 e 14. Achou aí para nós? Achei. Pode ler para nós. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Você está lendo? Romanos 13, 14. Ah, pode ler o 13 também. 13. É, Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. E aí o versículo 14, né? Isso. Ah, você leu de novo. Eu li É, o que eu estou 14. numa outra versão, e quando você leu, eu falei que estava um pouco diferente. Mas é isso aí. Você vê que ele tem uma abordagem prática e depois ele explica o que é, né? E agora Colossenses 3, 12 e 14. Deixa eu abrir aqui rapidamente. 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdias, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como no Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é vínculo da perfeição. Em outras palavras, você vê que Paulo ele pega uma figura de linguagem, que é o fato de você se vestir, e ele tenta mostrar por meio de atos, de comportamentos, que é possível se revestirmos disso. E é interessante que não é só o revestir, é o despojai-vos também, né? Lembrou? Lembrou desse termo, despojai-vos? Efésios 4, se eu não me engano. Despojai-vos. Despojai-vos do velho homem. Deixa eu pegar aqui onde está. Acho que é Efésios 4. É. Então você vê que interessante. Ele dá uma ideia dupla, tanto de uma coisa quanto de outra. Ele dá a ideia para que você se revista, mas ele dá a ideia também para que você se despoje. Agora, olha, se você pega a própria palavra, Efésios 4, 22, também Colossenses 3, 8, né? Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pela concupiscência enganadoras. E Colossenses, né? Mas agora despojai-vos também de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes, ou seja, dos palavrões da vossa boca. Você vê, então, como é lindo, né? Você se reveste de virtudes e você tira as desvirtudes. Mas se você não pega os textos paralelos, muitas vezes você não consegue compreender, né? Verdade. Tudo bem? Okay. Ficou claro aqui o princípio da quinta regra, o primeiro ponto, que são paralelismo de palavras? Sim. E a gente vai ver isso, irmão, em muitas outras passagens, né? Antes de irmos para o próximo ponto, eu quero ler aqui no livro texto uma ideia muito legal, porque só quando a gente começa a estudar o livro, a gente compreende isso com exatidão. Aqui é o quarto ponto do livro texto. Olha só que interessante. Quando nós lemos os livros do Pentateuco, quando a gente lê o Pentateuco, quando a gente começa a ler as histórias, principalmente ali de Números, que Deus usa um profeta, e ele é um profeta, realmente, você fala assim, meu Deus, que coisa forte, que é o profeta Balaão. Quando você lê o texto, você fica impressionado. Você fala, esse homem era de Deus.
Que a Bíblia fala que ele tinha visões de olhos fechados, ele via coisas. A mula fala. Vamos lá, vamos avaliar aqui, vamos pegar o texto sagrado do Velho Testamento e vamos fazer uma abordagem ali. Só lendo aquele texto. Balaão deu uma vaciladinha, né? Quem é que não erra? Pedro mentiu 3 vezes, não foi uma, 3. Elogiou Jesus, depois Jesus disse a reta de Satanás. Vem cá, Pedro é igual a gente. Né? Acerta bastante, erra bastante. Balaão, vamos fazer uma comparação de Pedro e Balaão. Sejamos honestos. Dá para comparar ou não dá no primeiro momento? Não. Sim. Você lembra das histórias ou não de Balaão? Eu lembro. O rei chama, contrata, ele ora a Deus, Deus diz não vai, e aí o rei insiste, ele ora de novo e Deus diz vai. Qual o problema? Deus falou não vai, eu não vou. Agora Deus falou vai, eu vou. E o texto não diz que não era Deus, o texto não diz que era um demônio, o texto não diz nada disso. O texto diz que era Deus falando com ele. Sim. Ele era profeta, e Moisés escrevendo mostra que ele era profeta. Agora, quando a gente lê Balaão apenas lá e para ali, a gente fica um pouco com dúvida. Mas sejamos honestos. Davi pisou na jaca, deitou na jaca e rolou na jaca. É verdade, literalmente. Davi olha lá a bonitona, pega a bonitona, mente, cria uma cama de gato, chama ele para ele ficar na casa dele, ele não vai, cria uma estratégia, assassina ele, e ainda, depois de tudo, se passa de bom moço, casa com a viúva. Meu irmão, vamos falar sério. Comparando Balaão e Davi, está entendendo? Se não é o auxílio dos textos paralelos, a gente não entende as outras profecias. Não é que na lei não esteja claro que ele foi cruel, não é isso. Mas lendo Números, a gente não entende muito, não fica muito claro. A gente passa desapercebido. Mas aí quando a gente vai para o Velho Testamento, e aí a gente começa a discernir as coisas espirituais pelos olhos do Espírito, na boca dos profetas, com textos paralelos, aquilo que estava obscuro vem à tona. E aí a gente fala, opa, tem uma diferença muito grande. Mas muito grande. Por quê? Porque Davi pisou na jaca, rolou na jaca, deitou em mais jaca, mas Davi se arrepende. Pedro nega 3 vezes, comete vários erros, mas Pedro se arrepende. Sansão pisa também nas jacas e dorme com Dalila, mas lá no finalzinho se arrepende. Já Esaú não se arrepende. E Balaão, de jeito nenhum, se arrepende. E aí, sem o auxílio dos textos paralelos, a gente não compreende isso. Mas com o auxílio, aí fica mais claro. Porque quando a gente lê Números, aí a gente pode até ter uma impressão boa de Balaão. Mas aí a gente vai ler outras passagens e chega no Novo Testamento. Aí você fala, epa, Balaão, rapaz, Balaão perigoso. Perigosíssimo. Balaão, eu diria que ele é um pai dos falsos profetas. Ou daqueles que se corrompem com o dom. Porque o texto mostra que ele tinha dom de Deus, mas o texto mostra que ele se corrompeu e se entregou a uma vida errada pela dureza do seu coração. Por quê? Porque ele negociou a sua fé. E mesmo quando tudo deu errado, mesmo assim ele foi contra a obra de Deus, causando dano na obra de Deus. Guarda isso, meu irmão. Quer conhecer um falso profeta?
É bem simples, ele causa dano à obra de Deus. Guarda isso, é muito forte, isso é muito forte. Isso é quase uma profecia. Todo falso profeta causa dano à obra de Deus. Já que ele não consegue causar a Deus, ele causa a obra. E aqui, quando eu falo obra, eu falo rebanho, eu falo pequeninos, eu falo qualquer um. Todo falso profeta, ele tem esse espírito maligno, que é o mesmo espírito do anticristo. Não é que ele não recebeu o Espírito de Deus e o dom de Deus. Sim, ele recebeu, mas agora ele se desvia. E agora, com o dom de Deus, ele é conduzido como uma marionete pelos espíritos malignos. E ele causa dano, ele causa mal, ele causa ferida e rotura. Por quê? Porque já que ele não consegue ir contra Deus, ele vai contra o quem? O povo de Deus. Quem é que faz isso o tempo todo? Satanás, o adversário. Há uma diferença entre uma discordância legítima e um falso profeta. Uma discordância legítima não perde os vínculos do Espírito. Ele não perde o temor. E ele preserva o povo, porque o povo é de Deus. Falso profeta, ele causa dano, ele causa rotura, ele causa racha. Ele não tem preocupação se ele desviar uma família, duas, um pequenino, porque o problema dele é ter razão, não é ter preservação. É o espírito maligno. Conduzindo um pastor, um obreiro, um evangelista. Guarda isso é forte demais. O pastor, ele pode, em um dado momento da sua caminhada, um teólogo, um líder, pensar de uma forma diferente. Mudou a cabeça dele, mudou. Pode até ser uma coisa meio herética, pode ser até meio perigosa, pode ser até... Mas se ele realmente ainda ele preserva o temor, não é herético, assim de heresia, óbvio. Mas se ele ainda tem aquele temor, ele vai o quê? Ele não vai assassinar a noiva. Ele vai sair com dignidade, preservando. É diferente. Agora, o falso profeta, ele causa dano, ele causa rotura. Porque ele não busca paz, e ele não busca harmonia, ele não busca preservação da noiva, ele busca razão. E a razão dele está sobre tudo, nem que ele mate muitos e raste muitos. Entendeu? Guarda isso, é forte, irmão. Pode ver que Absalão, ele causa rotura em Davi. Saul causa rotura em Davi. Davi não causou rotura em Saul nem em Absalão. Por quê? Porque quem é de Deus não causa rotura. Porque quando ele causa uma rotura, como foi o caso de Davi com Betseba, depois ele se arrepende. Filho de Deus, ele pode até errar, mas ele se arrepende. Agora, aquele que se desvia não se arrepende. Ele cria as suas razões, como diz Tiago. A razão do mundo, ou a razão dos homens, ela é diabólica, ela é demoníaca, porque ali ela tem toda sorte de vaidade e de soberba. Já a sabedoria que vem, no caso a razão ali como sabedoria, já a sabedoria que vem de Deus, ela tem os frutos do Espírito. Tiago fala isso. Quantas são as coisas que dividem? Porque é a sabedoria dos homens, regado de demônios. E não é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus ela é pacífica. Ela pode até ter uma divisão. Barnabé e Paulo. Houve uma grande discussão. Foi criadas duas frentes missionárias. Evangelizar o mundo. Foi uma grande discussão. Ali não foi um papo acadêmico. Mas eles... Ninguém xingou a mãe de ninguém, ninguém falou que o outro era herético. Você quer ir para a direita? Eu vou para a direita. Você quer ir para a esquerda? Eu vou para a esquerda. Tá bom. E foram e seguiram a vida e foram felizes e fizeram uma obra linda. Textos paralelos nos ajudam a gente decifrar coisas que outrora não estavam claras. E aqui abri um parênteses, né? Eu acho que marcou um pouco a aula, porque é forte essa ideia da rotura, né? E Balaão causa rotura. Guarda isso, pode ver, todo discípulo que se desvia causa rotura. É possível uma pessoa sair de uma denominação sem causar rotura? É possível, basta ter dignidade. É possível você sair de uma igreja sem causar rotura, basta ter dignidade. É possível você sair até de uma família sem causar rotura. Pai, mãe, eu estou indo embora porque quero seguir minha vida. Filho, não vai, não, eu vou. Agora, é possível que o filho, quando ele é um
Filho pródigo, ele causa ruptura. Ele causa ruptura. Dá-me a minha herança. O pai nem morreu, já está matando o pai. Né? A parábola do filho pródigo faz uma denúncia contra um filho assassino em potencial. Porque a herança do filho vem quando? Quando o pai morre. Ele queria a herança do pai vivo. Ou seja, ele estava matando o pai. É possível uma pessoa querer a sua liberdade, mesmo que errada, sem causar ruptura. É possível. Perceba quanta ruptura a gente vive e a gente acostuma na ruptura, até na denominação, na igreja. E isso é uma praga que... Por isso que, assim, uma coisa é fazer teologia, outra coisa é ter uma ideia, combater ideias, e outra coisa é respeitar pessoas. Por isso que quando a gente critica uma ideia, a gente tem que falar, essa ideia eu não concordo, para mim não serve, mas tem que respeitar. Vamos para um ponto aqui que tem dado muito pano para manga, a questão sexual hoje em dia nos nossos dias contemporâneos. Irmãos, para nós é uma questão inegociável. O casamento entre um homem e uma mulher, a vida de celibato entre jovens, sexo depois do casamento e sexo com pessoas de sexo oposto. Simples. Nós não compactuamos com a vida homossexual, não compactuamos com casamentos gays, não compactuamos, mas temos que respeitar e conviver bem. Não precisamos maltratar. Agora, nós também não podemos criar o quê? Para que a nossa igreja cresça, a gente criar uma frente recebendo essas pessoas. Aí já é outro problema. Aí eu quero agradar aquela comunidade que agora está vivendo segundo a palavra de Deus contrária. Ora, então eu crio uma alternativa recebendo e até me hostilizo com outras igrejas. É o que está acontecendo. Eu não sei se você viu recentemente o Ed Renekiewicz se enveredando por caminhos extremamente perigosos e antagônico e errado, e agora recentemente o Ricardo Gondim. Não sei se você viu. Um pastor assim que era considerado um grande profeta dos nossos púlpitos na década de 90, na virada do século, e hoje fazendo discursos de que eles estão recebendo de forma pública, inclusive está circulando nas redes sociais isso, e eu lamento que nosso irmão tenha se perdido tanto. Tem livros do Ricardo Gondim, do Ed René, tem um material vasto deles, mas eles não servem mais para eu caminhar com eles. Por quê? Porque eles se enveredaram por um caminho onde a Bíblia não compactua, e inclusive o próprio Ricardo Gondim disse, se você for excluído da sua igreja por causa da sua opção sexual, aqui na Bethesda você vai ser bem recebido. Ou seja, ele criou até uma ruptura entre a Assembleia de Deus Bethesda e as demais igrejas. Por quê? Porque ele está certo. Então tá bom. Então ele segue agora o caminho dele e nós seguimos o nosso caminho. E assim vai o Ed René também com as suas maneiras contemporâneas de reinterpretar a Bíblia. Lamentável. Lamentável. Então fica aqui até a minha denúncia. Viu? Agora eu questiono as ideias deles, não compactuo mais com a teologia deles, são inteligentíssimos, mas agora estão caminhando em doutrinas antagônicas à Bíblia. Para mim, então, não serve mais para caminharmos juntos. Agora, eu não preciso colocar o nome deles aviltá-los. Posso falar, não concordo mais com eles e respeito. Isso vale para eles, isso vale para um padre católico, para um pai de santo, vai para um monge tibetano. A gente tem que saber conviver com as pessoas, respeitá-las, né? Mas, assim, é importante esse equilíbrio, porque nós somos bons de criar soldadinhos de chumbo briguentos e que são mal educados. Você já viu soldados de chumbo? Isso é horrível, isso é horrível. E aí quando a gente tem um problema feio debaixo dos nossos arraiais, esconde debaixo do tapete, entendeu? Isso é mais horrível ainda. Então a gente não tem que ter medo do que a gente faz, do que nós cremos, mas sabemos que temos que tratar com respeito. E principalmente isso. Guarda isso, entre nós e não pode causar ruptura. É possível a gente discordar de forma inteligente, respeitosa, de forma amável. E se a pessoa não nos respeitar, a gente deixa ela seguir a vida dela e a gente segue a nossa vida. Tá bom? Beleza, meu irmão? Vamos ler aqui o texto de Balaão? Alguma dúvida sobre o que eu comentei? Não, pastor. Tranquilo. Tranquilo? Vamos lá. Texto de Balaão. Pode ler para nós.
4 aqui. 4, deixa eu só... Aí, ficou... Um exemplo da utilidade de consultar os paralelos em relação aos nomes próprios, temo-lo no relato de Balaão, em Números, capítulo 22 e 24, deixando-nos em dúvida quanto ao verdadeiro caráter de sua pessoa. Foi ele realmente profeta? E em tal caso, qual foi a causa da sua queda? Consultando os paralelos do Novo Testamento, verificamos por 2 Pedro 2,15, 16 e Judas 11, que ele foi um pretenso profeta que atuava levado por sua paixão e cobiça. E por Apocalipse 2,14, que por suas instigações, Balaque fez os israelitas caírem em pecado, tão grande que lhe custou a destruição de 23.000 pessoas. Quando nós lemos o texto de Números, a gente não percebe que foi por causa de Balaão, instruindo Balaque, já que não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, Balaão criou uma estratagema, uma estratégia para corromper o povo. Falou, olha, é o seguinte, esse povo não pode ter casamento misto e não pode praticar imoralidade. Vamos botar a mulher lá dentro. Botaram, pronto, o povo caiu, morreu 23.000. Essa estratagema foi de Balaão. Era mais ou menos o seguinte, já que eu não consegui amaldiçoar, ó Eterno, então é o seguinte, eu vou causar dano, e causou. E quando a gente lê em Números, não fica muito claro num primeiro momento, mas depois a gente consegue entender. E o Novo Testamento vai ratificar. E alguns profetas também do Velho Testamento vão dar uma ideia mais clara. Então, é só por isso que fica mais lúcido essa ideia. Tudo bem até aí? Quer ver o texto? O texto de Números 25, abra comigo. Números 25. Ok. Pode ler o penúltimo versículo, 24, 25. Então, Balaão. Qual versículo mesmo, pastor, você falou? Números 24, 25 e depois 25, 1. Sim, encontrei. Tá. 24, 25. Então Balaão levantou e se foi, e voltou para a sua terra. E também Balaque se foi pelo seu caminho. Aqui, né, aquele episódio que começa lá no... que a gente sabe sobre a questão... um pouco antes disso, temos o episódio da profecia que não consegue amaldiçoar. E ele abençoa. Mas olha agora o 25, 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor... Veio mais? Tá bom, agora leia para mim o versículo 9. Os que morreram da praga foram 24.000. Agora vamos lá para 31, 1. 31. 1. Disse o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos medianitas, depois será recolhido ao teu povo. Aqui, quando a gente olha num primeiro momento, nós não enxergamos assim a conexão, mas depois, quando a gente começa a estudar e vasculhar, fica claro aqui que esse laço foi algo que Balaão induz o povo ao pecado. E por essa razão, Deus condena o povo. É mais ou menos aquilo. Na boca do profeta, ele não consegue amaldiçoar.
Mas já que eu não consigo amaldiçoar, eu causo dano, tirando o seu dinheiro, criando você um envolvimento em que você se entregue àquilo. Ou seja, eu causo algum dano. Foi o que ocorreu aqui. Quando a gente estuda com mais detalhes, tanto esse capítulo quanto outras passagens, a gente nota que Balaão foi esse camarada realmente terrível, que ele, já que foi contratado, ao invés de ele se arrepender e dar uma meia volta, ele se entrega de vez, de cabeça ao erro, e ele continua vivendo uma vida errada. E o Novo Testamento vai dar as respostas nos textos que a gente viu há pouco aqui. E aí fica bem claro o contexto geral. Tá bom, meu irmão? Ok. Beleza? Beleza. Tudo bem até aí? Tranquilo, tranquilo. Então, vamos mudar aqui o texto agora. Vamos pegar uma outra passagem aqui. Então, vamos lá. Continuar aqui no nosso slide. Então, deu para entender de palavras? Sim, ficou claro. Ficou claro, né? Deixa eu ver que oração, só para a gente... Dá para a gente falar um pouquinho aqui de ideias. Paralelo de ideias, agora. Vamos para o paralelo de ideias. Pode ler para nós. Dois ideias. Para conseguir ideia completa e exata do que se ensina a Escritura, neste ou naquele texto determinado, consultam-se não só as palavras paralelas. Deixa eu só dar uma pausa aqui, meu irmão. Desculpa só te interromper. Para elucidar bem aquela ideia de Balaão, para você não ficar com dúvida, quando eu falei do 31, pedi para você ler o versículo 1, eu acabei não pedindo para você ler outro versículo que dá a resposta. Ó, vê o 31:15 lá de Números, só para você, para fechar aquela ideia. Disse Moisés: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Beal-peor, pelo que houve a praga em a congregação do Senhor. Você entendeu? Porque vingue-se lá no começo do versículo 1, aí vai ter todo o texto. E agora lê também, ó, versículo 8. Entre os mortos estavam 5 reis. Versículo 8. E mataram, versículo 8 mesmo? E Isso. mataram todo homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos medianitas. Evim, Requem, Zur, Hur, Reba, 5 reis medianitas, também Balaão, filho de Beor. Olha aí. Espada. Se a gente não lê esse versículo de número 8 e o versículo de número 15 e 16, não parece que a praga, lá do capítulo de número 25:1, enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual. Parece que só foi o povo não estava fazendo nada, viu umas bonitonas lá e falou, vamos para a galera. Parece que é uma... Não, mas isso aqui foi o quê? Uma condução, uma sugestão de quem? Lá no 31, a gente viu. Foram eles que seguiam o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que a praga feriu a comunidade. Ou seja, Balaão, com a palavra dele, foi o gatilho que rachou Israel, que trouxe dano a Israel. Ficou claro? Sim, textos pastor. Textos paralelos. Mas aí o Novo Testamento vai dar aquele acréscimo a Balaão e a alguns textos do Velho Testamento também, tá bom? Então agora vamos lá, paralelos de ideias. 2 ideias. Para conseguir a ideia completa e exata do que se ensina a Escritura, neste ou naquele texto determinado, consultam-se não só as palavras paralelas, mas os ensinos e as narrativas e fatos contidos
em textos e passagens esclarecedoras que se relacionam com o dito texto obscuro e discutível. Por exemplo, agora, né, vai ter um... Pode continuar. Mateus 18, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não quer dizer que Pedro é esta pedra. Vendo as passagens paralelas de Mateus 21, 42 e 44, 1 Pedro 2, do 4 ao 8, Efésios 2, do 2, 20, 1 Coríntios 3, do 10 ao 11, podemos ver que esta pedra é Jesus Cristo. Aqui parece simples, mas é muito interessante essa ideia de paralelos de ideia. Quando a gente lê Mateus 16, 18, e inclusive muitos pregadores, quando eles estão pregando, e quando fala, porque tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ali o texto está falando, Jesus disse isso para Pedro, mas nós sabemos que Pedro, ele estava recebendo as chaves, e não precisamos mostrar o dedo, né? Porque o texto não mostra. E Jesus dizendo a Pedro, aponta o dedo a Pedro. E depois Jesus aponta o dedo para si. Você entendeu? Esses acréscimos são nossos. Mas, lendo os textos paralelos, a gente não fica com dúvida nenhuma de que a pedra é Cristo. A pedra não é Pedro. Deus dá a Pedro as chaves. Aí complica, hein? Eu quero dizer que Pedro tem as chaves, o Pedrão tem as chaves até hoje? O que é as chaves no contexto de ideias? O que é uma chave? Te darei as chaves. Na verdade, Jesus está falando que ele teria poder de ligar coisas, né, do céu na terra. O que uma chave faz? Ela abre, né? Quem tem o controle da chave? É o empregado, é o mordomo ou é o rei? Pensando assim de um castelo. Feche os portões. Tranquem todas as portas. Quem manda? É o rei. Sim. O rei dos reis deu a Pedro umas chaves. Nenhum problema. De quem é as chaves? É do rei. Quem foi o líder que recebeu a autoridade desse líder logo depois da ascensão dele? Foi Pedro. Foi Pedro. Agora, Pedro é a chave? Não, a chave é Jesus. Pedro é a pedra? Não. Pedro, ele é uma autoridade que está sobre a pedra. Se nós pegarmos isoladamente, a gente vai dar a Pedro um poder maior do que ele tem. Vamos resolver uma outra questão aqui de paralelo de ideias. Aonde que os católicos dão muito valor a Maria? Em qual passagem bíblica? Quando o anjo a visita e fala salve agraciada? Ali até pouco. Mas qual é a outra passagem que os católicos amam usar? E vamos dizer assim, que perceba, Maria está em muitas passagens do Novo Testamento, desde quando o anjo Gabriel vai a ela, o episódio que eles vão para o Egito, depois eles retornam, o episódio dos 12 anos de Jesus, depois quando Jesus faz o primeiro milagre em Canaã da Galileia. Ali Maria diz, fazei tudo o que ele vos disser. Essa expressão para os católicos é tudo. Aí depois, essa mesma Maria vai e chama Jesus junto com seus irmãos, e Jesus dá um fora. Porque ali no texto, ali foi mulher, não era desrespeito. Mas ali não deixou de ser um fora, no sentido assim, meu pai, minha mãe, meus irmãos e irmãs, são esses que ouvem. Ali Jesus não foi desrespeitoso, como em outras passagens, chamando ela de mulher. Até nisso nós crentes gostamos de dar uma exagerada. Mas percebam, quando o católico ele dá esse critério a Maria, não está baseado no texto bíblico, está baseado na história, na tradição. Porque em nenhum momento o texto sagrado fala adore a Maria. Nenhum momento. Nenhum momento a gente vê os apóstolos reverenciando Maria de uma forma
Não, a gente vê os apóstolos até com respeito a Pedro, com respeito a Paulo, com respeito a João, mas a Maria não. E por que isso? A tradição católica, a mariolatria. Ela é mãe de Deus. Ou ela pode ver que dentro do catolicismo há um princípio de pôr Maria como corredentora da humanidade. Olha que forte. Não sei se sabia disso. Maria, para o católico, ela é corredentora. Jesus é o redentor e ela é corredentora. Só que ela até tem um papel brilhante porque ela é mãe de Deus. Olha como é um sofisma essa ideia. Porque, ao mesmo tempo que é uma verdade, acaba sendo um sofisma. Por quê? Porque ela é mãe de Deus, filho. Jesus é Deus, filho. Jesus não é Deus, pai. E Jesus não é Deus, Espírito Santo. Então, o católico, quando fala, ela é mãe ou não de Deus? Ela é mãe de Deus. Qual? Filho. Mas olha o sofisma. Ela é corredentora da humanidade. Logo, ele é o redentor, ela é corredentora diante dos homens. Deus é Pai, Deus é Espírito Santo. Mas olha a maneira que é colocada. Falta do quê? Paralelo de ideias. Paralelo de ideias. É simples. Quando a gente começa a articular, aí fica fácil a compreensão. Porque a gente sabe que a pedra é Jesus. E aí, dentro do paralelo de ideias, a gente poderia ver outros exemplos, como, por exemplo, aqui, quando fala sobre ser uma nova criatura, tanto em Gálatas 6,15, quanto 2 Coríntios 5,17. O que seria essa nova criatura? A gente sabe. O que é a nova criatura para nós? Ser uma nova criatura? O que é a nova criatura? É porque o que aconteceu conosco? Simboliza que nós nascemos para Deus, né? Nascemos de novo. A nova criatura. Morre. É a nova criatura. Mas se a gente não tomar cuidado e a gente não for fazer uma lição de casa com paralelismos de ideias, a gente pisa na jaca. Verdade. Interessante, né? Vamos parar por aqui, meu irmão, e a gente vai para a terceira parte, que é paralelismo de ensinos gerais. Ok. Né? Tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo, pastor. Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Nenhuma dúvida, não. Né? Você vê, tem horas que, Gil, que até nós, no dia a dia, a gente pode esquecer algo. E aí onde entra esse cuidado, né? Para que a gente possa se arrumar, porque tem vezes que a gente está lendo um texto. Esses dias eu cometi um deslize numa mensagem que eu fiz. Eu citei um texto de Apocalipse e eu dei um entendimento, eu diria, num primeiro momento eu tive uma leitura, depois, quando eu fui estudar, eu falei, pelo amor de Deus, eu falei errado. Aí, na parte do comentário do vídeo do YouTube, eu fiz uma correção. Onde se disse tal coisa, né? Eu quero dizer tal coisa, tipo, me corrigindo, né? Porque tem vezes que pegamos uma passagem e lemos ela e falamos. Até com aquele simplismo de uma leitura inicial. Mas depois a gente vai olhar e fala, pelo amor de Deus, eu falei algo errado aqui, não é isso. Então, paralelismo de palavras, o paralelismo de ideias e o paralelismo de ideias gerais, ele é muito importante a gente estudar ele para a gente errar menos. Ou, de preferência, não errar nada, é claro. Mas você pode ver que tem vezes que a gente acaba, eu diria, ora por falta de estudo, e é aí onde entra uma meia-culpa. Por isso que o pastor ele tem que estudar, o pregador tem que estudar. Porque tem vezes que a gente acha que está certo numa coisa e a gente está citando errado. Tem hora que a gente está citando errado porque nos falta o conhecimento. Então a gente faz uma leitura mais simples. Vamos pegar um exemplo aqui.
só para a gente encerrar, né? Eu preguei uma série de mensagens sobre Uzá e a arca. Quando a gente lê aquele episódio que Uzá encosta na arca e morre, é de consenso nosso, protestante, que Uzá foi irreverente e pecador, e Uzá chutou o pau da barraca e foi lá e tocou na arca, não é? Não, não é assim? A gente não aprendeu isso, lembra do episódio? Davi vai trazer a arca num carroção Sim, de sim. bois, o carroção tropeça, Uzá, para Sim, não deixar a arca cair, toca e morre. exatamente. E o texto, e muitas traduções, inclusive, de acordo com essa tradição nossa e com essa teologia, na hora que o tradutor coloca a palavra, coloca e Uzá foi irreverente. E ele morre diante do Senhor. Davi fica contrariado. E Davi ora. E a festa para. Numa primeira leitura, é normal a gente falar que Uzá não vigiou, e se a gente não vigiar, a gente vai morrer. Aí eu pergunto, quantas vezes a gente já não vigiou e não morreu? Davi não vigiou e não morreu. Por que Uzá morreu? E quando a gente vai estudar, e vai estudar mesmo, a gente nota que existem lições naquele texto, tanto de Samuel quanto de Crônicas, que é muito mais profundo do que o simples Uzá tocando na arca. Aí é forte demais. Por quê? Uzá errou. E aí, olha como a gente precisa de textos paralelos, de passagens paralelas, de ideias paralelas. Mas quando a gente vai ver o contexto, todo mundo errou. Davi errou, os sacerdotes erraram, os levitas erraram, os soldados erraram. E quando você vai estudar os textos, você vai ver que Davi se reúne com os soldados e toma uma decisão de levar a arca da casa de Abinadab. Mas vem cá, Davi podia levar a arca com seus soldados? Não, não. A arca era de levita. Mas a arca não ficou 20 anos na casa de Abinadab, com Eleazar cuidando? Ficou. Uzá não cresceu nesse lar? Cresceu. Porque entre esse período da vida de Abinadab e depois, quando Davi leva a arca, não só passaram 20 anos. O texto de Samuel fala 20 anos. Mas fala 20 anos até que Samuel vira juiz. Depois que Samuel vira juiz, vem o período em que ele imposta o primeiro monarca e vem depois Davi. Há um grande período que a Bíblia não conta. Ou seja, passaram-se quase 80 anos entre Abinadab, os 20 anos, e mais 60 anos do reinado de Saul e o início do reinado de Davi em Hebrom, e depois no início, quando ele pega e reina sobre Israel. Quase 80 anos. Então, Abinadab possivelmente já tinha morrido, Eleazar já tinha morrido, Aiô e Uzá eram essas gerações de levitas. E como se passaram 80 anos, eles esqueceram de fazer muita coisa. Então, por que Aiô e Uzá, que ficaram cuidando da arca, junto com Abinadab, Eleazar e todos os outros descendentes, quase 80 anos, não morreram? Porque eles tinham um certo cuidado. Mas na hora de transportar, eles esqueceram do quê? Que a arca não se transportava no carroção, porque carroção não era projeto de Deus. Carroção foi uma exceção dos filisteus. Pode ver que Davi faz um carroção. Quando a arca sai dos filisteus, sai num carroção, porque Deus permitiu para mostrar que ele é Deus. Mas já que estava entre os judeus, a arca tinha que ser levada nos ombros dos coatitas. Olha que interessante. E aí Davi faz um carroção. E aí Uzá tenta segurar a arca. Aí tem toda uma história. Olha como você vê como usar os textos paralelos e paralelismo de ideias e de assuntos gerais. Você fala, meu Deus. Aí não é que você vai adoçar a pílula para usar. Mas você começa a entender um plano maior. Eu falo assim, meu pai,
Isso é hermenêutica. Que a gente seja bereano para a glória do Senhor, amém? Amém. Tá bom, meu irmãozão? Amém. Então, semana que vem a gente se vê, querendo Deus, e a gente dá continuação. Amém, pastor. Deus abençoe o irmão e que o Senhor continue cobrindo cada um de nós com o sangue do Cordeiro e nos ajudando na caminhada. Amém, o Senhor também, em nome de Jesus. Até semana que vem. Até semana que vem. Deus abençoe. Deus abençoe.